Olá galera, bem-vindos a mais um Almanac nessa tarde de sábado. E o Almanac de hoje vai falar sobre um personagem muito famoso que é o Batman. Já ouviu essa música, né? Beleza, vem comigo. Batman foi criado por Robert Kane, ou Bob Kane, como a maioria conhece, em 1939, a pedido da National Periodical Publications. É meio embolado mesmo, é isso aí que você entendeu. Enfim, a princípio, o Batman teve muita influência do Sherlock Holmes e do Zorro, tanto que o primeiro uniforme dele, ele usava apenas uma máscara para cobrir os olhos e era todo vermelho. Quando o criador, o Bob Kane, apresentou para o roteirista chamado Bill Finger a ideia do Batman, o Bill, logicamente, chamou atenção e falou assim: olha, cara, isso aí tá parecendo muito Zorro, vamos mudar isso aí. Faz o seguinte, põe um capuz, põe umas orelhas pontiagudas, põe aí um símbolo do morcego aí, muda essa cor do uniforme para azul e cinza e aí vamos lançar esse personagem. E aí, esse é o padrão que você vê hoje do Batman. Como eu disse, então, o Batman foi publicado em maio de 1939 pela Detective Comics número 27. Olha só que legal. O Batman chegou no Brasil em 1940, um ano depois da sua primeira publicação. Ele chegou aqui no Brasil e o que os editores pensaram? Nossa, tem muito nome americano aí, a gente tem que fazer uma adaptação para o Brasil. E olha só que genial, gente. O Batman, o Bruce Wayne, que é o Batman, foi chamado no Brasil de Bruno Miller. Muito legal, né? Gotham City, que é a cidade onde o Batman vive, foi chamado de Riacho Doce. Olha que nome bonito, gente. Gotham City para Riacho Doce, tudo a ver, né? E o próprio Batman foi chamado em 1940 de O Morcego Negro. Tá! E por falar em Gotham City, uma curiosidade bem legal, Gotham City é o nome que Nova York tinha antigamente, no século XIX. Para quem não sabe, tá aí mais uma dica. De acordo com a DC Comics, que é a editora que detém os direitos do personagem, o Batman tem 1,89 m e pesa 99 kg. Para quem não sabe, foi o mesmo peso que o ator Christian Bale estava quando começou as filmagens de Batman. Na década de 60 foi criado um seriado do Batman muito famoso que todo mundo conhece, né? Que é aquela roupa colã que o Batman, que o ator Adam West usava. Tinha um Robin também com aquelas roupas meio, né, extravagantes. Mas por que eles fizeram o seriado daquele jeito? Porque o personagem Batman, nos quadrinhos, era um personagem muito sombrio, muito amargo, muito rigoroso. Além de ser um detetive, ele combatia o crime, mas ele tinha essa personalidade fechada, essa cara sisuda, não era muita conversa. E na década de 60 estava no auge do movimento paz e amor, do movimento hippie, então os produtores do seriado decidiram ir mais por essa linha. E foi nesse seriado que foi criada aquela famosa musiquinha, vocês estão lembrados aí? Se não estão, vocês olhem aí na internet depois. E as famosas onomatopeias. O que são onomatopeias? São nomes de efeitos sonoros. Não sei se você já assistiu, tem aquele famoso pau, 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 foi criado lá naquele seriado. Roupas coloridas muito extravagantes, né, que faziam alusão à década de 60. Para quem não conhece a história do Batman, é a história do milionário Bruce Wayne, que quando era pequeno teve seus pais assassinados por um criminoso. Bruce Wayne cresce revoltado com a sociedade porque não fez justiça à morte dos pais. E aí ele vai buscar essa justiça com as próprias mãos. Quando ele fica mais velho, ele ainda não se decidiu como ele ia combater o crime, mas um dia lá, sentado na sala da sua mansão à noite, ele queria algo que trouxesse intimidação para os criminosos, que fizesse os criminosos terem medo, assim como ele teve medo naquela noite quando era criança. E aí ele estava lá pensativo e de repente um morcego adentra a sala dele, quebrando a janela, e aí ele tem a brilhante ideia de usar o símbolo do morcego para intimidar os criminosos. O Batman, a figura do Batman, é uma projeção dos nossos desejos de fazer justiça com as próprias mãos. Tanto que o personagem sempre é colocado em xeque nos seus valores de
matar ou não matar, ou se prende ou se mata, ou se bate ou não bate, ou leva para cadeia ou não leva. Então ele está sempre sendo testado nessa área. Apesar de ser mero entretenimento, o Batman, as histórias do Batman, tanto em filme quanto em quadrinhos, estão sempre trazendo críticas à sociedade, ao sistema judiciário, às leis, aos valores da sociedade, e sempre fazem nos refletir se nós, no lugar do milionário Bruce Wayne ou no lugar do Batman, não faríamos a mesma coisa. E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. E no Salmo 103, versículo 6, diz que Deus é quem faz a justiça e acode os oprimidos. E aí, gostaram dessa curiosidade? Querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Acesse o nosso site j5mangá.com.br. Querem nos convidar aí à sua igreja e ministrar o conteúdo que nós temos falado aqui no Almanac? Acesse o Facebook, Mangá J5, entre em contato conosco ou pelo nosso Twitter, J5Mangá. Críticas, dúvidas, sugestões, elogios, só não pede pra gente parar de fazer o quadro, ok? O resto pode mandar para esse e-mail que está aqui na sua tela e aí a gente posteriormente vai falar sobre esse assunto. Tranquilo? A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo sábado, um beijão no seu coração e Deus abençoe. Young lady like you, right?